Olá! Hoje é dia da gente falar em psicologia, psiquiatria e nos caminhos da mente humana. Minha convidada de hoje, teimosa, criativa, sonhadora, natural de Canela, filha da dona Leondina e de seu Valdomiro, é psicóloga clínica e tem um belo trabalho na área da psiquiatria e com dependentes químicos. A esposa do César já foi modelo e participou de desfiles e comerciais. Mãe do Mauro, da Júlia e do Augusto, ela é uma das participantes do programa Fatos e Opinião na Rádio ABC. Hoje teremos uma conversa de peso com Luciana Diniz da Costa Schmidt. Luciana Diniz, seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. Obrigada, muito obrigada. Fiquei muito lisonjeada. Fiquei muito feliz de poder convite. Conversar contigo. Ai, que bom. Estou adorando debater contigo nas tardes de quinta-feira lá na Rádio ABC. E uma pessoa que eu já conhecia, já tinha referência, esposa do meu amigo César, mas nunca tinha tido a oportunidade de conversar muito contigo e fiquei muito feliz em conhecer o ser humano que tu é e saber do trabalho que tu realiza. Fico muito lisonjeada. Que é muito hard, né? É. A gente conhece a Lu, essa pessoa linda, querida, reluzente, feliz, que trabalha com uma coisa muito pesada. É, bastante. Muito séria, muito pesada, né? É, e são poucos profissionais na minha área da psicologia que vão para esse Isso é uma patologia tua? Pode ser. Pode ser? Ah, eu acho que eu tenho várias. Eu acho que eu tenho várias. Porque querer viver com o peso e com a dor das outras pessoas não é qualquer um, não. É bem complicado, assim, já passei momentos bem difíceis dentro de clínica. Imagino. Perder paciente. Né? Isso é uma coisa que pra gente dói muito. Né? Mas que é inerente à Sim, tua profissão. com certeza. Qualquer profissional, Qualquer. Né, um bom profissional vai viver isso em vários momentos. Né? Sim. Imagino que seja muito difícil É. viver isso efetivamente. Né? Natural de Canela? Sou natural de Canela, mas nunca morei em Canela. Minha mãe estava grávida e a minha avó morava lá. Parentes da minha mãe todos moravam lá. Só foi lá pra Daí nascer, eu então. fui lá para nascer. E para mim é a minha cidade natal. Eu adoro, amo demais, assim. Tenho parentes, primos, tias, todos em Canela. Vai ainda. bastante a Canela, Vou então. muito, Vive eu gosto bastante Canela. muito Eu de também. Canela. Muito. Teu pai era uma pessoa muito conhecida na nossa cidade, né? Sim. Quem foi seu Meu Valdomiro? pai foi político em Novo Hamburgo há mais de 50 anos atrás, né? Uma época em que ele era vereador e o vereador não ganhava nada, né? Era como se fosse um trabalho voluntário, assim. Então, eles podiam trabalhar em outros Pessoas lugares. reconhecidas da nossa sociedade eram levadas a esse espaço. E ele foi vereador em Novo Hamburgo durante 25 anos consecutivamente, sem perder nenhuma eleição, sendo que nesses anos, vários, ele foi o vereador mais votado, né? E claro, daí exerceu alguns cargos também políticos, né? Secretário de serviços urbanos, não Acho sei que um hoje dos últimos que... trabalhos dele foi com o governo Jair, onde ele é chefe de... Ele estava no gabinete. Meu irmão. Teu irmão. Ah, teu irmão. Meu irmão. Teu irmão. O Lande. O teu pai faleceu faz 15 anos já, né? Por aí, Foi antes, na verdade, do governo dele, né? Isso. Teu irmão também E o meu irmão na também, vida política, isso, daí ele foi candidato a vereador uma época, como ele não ganhou, ele também não quis mais tentar novamente, né? A política era muito diferente, né? Era muito diferente. Mas já se falava em crise naquela época. Pois é, Rodrigo. Assim, eu acho engraçado hoje, as pessoas se pegam muito nessa palavra crise, né? E como eu fui criada no meio político, né? Sempre, Tinha desde muita pequenininha. reunião dentro de casa, assim? Não. Não via as pessoas pegar aconselhamento com teu pai? Ele não se expunha dessa forma? Não era diferente, Rodrigo. Era muito diferente. Quem eu via sempre dentro de casa eram as pessoas que passavam na rua, pediam comida, meu pai botava tudo para dentro de casa para comer. Sim, quem conheceu meu pai, o seu Miguel Schmitz, que foi da época, o seu Alceu Mosma, que infelizmente faleceu há pouco tempo, né? E outros, né? Ele era chamado do pai dos pobres.
Ele adorava, né? E claro, era diferente, tu poderia alguém tocar na tua Hoje porta e não tinha um dá pra prato fazer de isso, né, comida. amor? Hoje a gente tem medo, né? Infelizmente as coisas estão assim, né? A gente tá sempre desconfiado, né? Até dos inocentes, né? É verdade. E os bons sempre pagando pelos maus, né? É muito ruim. Como é que era ser modelo em Novo Hamburgo lá nos anos 80, final dos anos 80? Bom, para começar, não era modelo, o nome era manequim. Hoje as pessoas conhecem o manequim das vitrines, né? É verdade. Não, era manequim, né? Não, era bem complicado, né? Primeiro que não era uma profissão. Hoje é profissão, né? Hoje as pessoas é um dos melhores ficam negócios que tem milionárias, aí, né? Hoje as mães já desde pequenas já estão incentivando os filhos, as filhas a ser modelo, né? Na minha época não era assim. Minha mãe ficou horrorizada, né? Imagina, eu tinha 15 anos quando eu fui convidada para fazer o primeiro desfile, né? Era na ginástica, assim, um desfile grande, vinha então, naquela época, os manequins eram de Porto Alegre, os famosos, né? Daí vinha. E eu fui convidada para fazer esse desfile, então ali começou, né, a minha fase. Mas eu fui bem discriminada, muito discriminada. A sociedade não entendia isso. Não, é que existia, assim, ó, uma associação entre mulheres que faziam o programa e manequins, porque diziam que eu trabalhava... Era o teatro anos antes, por exemplo, também eram muito discriminados. É, né? exato. Então, artistas, eu né? trabalhava em feiras, né? Fiz muita feira, né? E aí, nossa, daí diz, porque quem trabalha em feira e sai com os clientes, imagina, não era nada disso, né? Então, isso eu posso dizer de boca cheia, né? Porque não vai ter ninguém que vai me dizer o contrário, né? Enfim, mas como hoje em todos os lugares tem as pessoas que se utilizam, né, disso para fazer o seu outro trabalho, de né? ambos os lados, né? Exato. Quem contrata muitas vezes. Mas também foi uma contrata época com bem cabeça, difícil, assim. mas eu... Tu participou de Rainha dos Estudantes, Rainha das Oficinas, tu foi assim, ficou ali para ser a Cinderela do calçado, não veio para Novo Hamburgo o título naquele ano. É verdade. E tu participou de revistas Brasil afora, as Sim, maiores revistas de circulação do Brasil. Sim, fazia bastante propaganda, né, como modelo, assim, na época, fábricas de calçado famosas, né, estão vinculadas a revistas de moda, como a revista Cláudia, que é uma que ainda circula, né, e outras tantas, assim. Mas eu nunca tive o desejo de seguir esta carreira. Por quê? Porque naquela época eu teria que sair de Novo Hamburgo. E eu nunca quis sair de Novo Hamburgo. Eu sempre fui colada aqui. Então, talvez o meu desejo não fosse hoje tão é colada grande. aqui, bairrista que nem nós, né? Só, muito. Não é verdade, muito. Então, por isso que também ficou, assim, na época eu ganhava alguma coisa, não ganhava nada demais, porque se pagava muito pouco, né? Nada comparado a hoje, né? Certo. Mas era uma graninha que entrava, enfim, alguma coisinha, né? Porque eu sempre digo, muitos desfiles a gente trocava por roupa da loja, né? E era assim que funcionava, né? Bancária, modelagem de calçados, Sim, teve fiz loja. várias coisas. Quando é que a exato. psicologia entrou na tua vida? Olha, isso é uma coisa bem interessante. Eu, desde nova, muito jovem, queria fazer psicologia, né? Aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiz para direito. E cursei direito por uma época, né? E aí eu pensei, não, mas não é isso que eu quero. E aí eu troquei Unicinos, do direito, época? o direito no Unicinos, sim. E aí eu troquei, então, quando abriu o curso de psicologia em Novo Hamburgo, na Fevale, que não existia, né? Lá em 2000, 99? Nem lembro, por aí. Então eu fui da primeira turma, né? E ali eu comecei a fazer a psicologia, né? Troquei de curso, no caso, né? Te realizando? Sim. Que chamado é esse, não? Não sei, Rodrigo, mas muitas pessoas falam da psicologia Tu quando sempre a gente... gostou de ajudar pessoas? Sim.
É característica de seu Valdomiro essa, né? Tem algumas coisas que eu sempre digo que o que a gente faz, a gente não deve falar, né? Porque parece que é para se promover. Mas aqui a gente está falando de ti, tá? Não, eu sei, Não mas... é para te promover, só contando tua história. Mas assim, Nossa, daquelas o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber e vice-versa. Fazia até pouco tempo sopa para levar o pessoal na rua, a gente tinha o nosso grupo, enfim, né? E aí, o pessoal daí... E curto essas coisas, assim, eu gosto, me faz bem, né? Me faz bem. E a psicologia, normalmente quando a gente entra no curso, tem um pouco daquela coisa que, mas será que não é para resolver os teus problemas que tu vai procurar, né? Tem muita gente que procura para isso? Sim, tem bastante. Talvez a gente no íntimo também queira algumas explicações, né? Que eu acho... Mas aí tu não tem escolhido uma área tão pesada, tão difícil. Mas isso já desde o início. Eu Então. sempre gostei daquela parte pesada, né? Eu queria muito trabalhar em presídio, né? Porque na realidade o que eu gosto é de estudar psicopatia. Isso para mim... O trabalho de conclusão é sobre esquizofrenia. Foi sobre esquizofrenia. Foi um estudo muito bonito, muito bonito. E trabalho com pacientes esquizofrênicos. Me fala um pouquinho dessas tuas duas características muito fortes, né? A teimosia e esse teu atrevimento, antes da gente entrar nessas doenças da psique. Isso também são desvios de personalidade, doutora? Não. São qualidades mesmo? Não, acho que teimosia não é bom. Não é? Não. Mas perseverança é. Mas acho que é diferente. O problema é o limite? São dois pontos numa mesma linha, talvez? Talvez sim, mas eu sempre digo que a melhor coisa que tem é o envelhecimento, né? Porque a gente vai amadurecendo, né? E vai deixando de ser cabeça dura também, né? Muitas coisas a gente muda. Que bom. Eu sempre acho que a gente muda para melhor, né? Aceita melhor. Então, essa minha teimosia, eu acho que hoje ela já está mais calma um pouco, né? Eu consigo me segurar muitas vezes, né? Mas eu sempre achava que eu tinha razão, eu brigava, eu discutia por a minha opinião. A psicóloga faz terapia? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Nossa. E daí não é só uma conversa de comadres, não? É hard a coisa, Não, imagina, não. É complicado. Não é fácil. O que é atrevimento para ti? É esse ímpeto de não importa o que os outros falem, eu vou lá e vou fazer? Exatamente. Isso, como eu falei antes... E está antes... acostumada a pagar esse preço? Eu ia dizer, eu já paguei um preço, mas hoje eu não dou mais bola. Tenho vai até lá, medo. Faz azar. Porque conforme a gente vai envelhecendo, parece que vai criando mais coragem. Então, assim, tô ficando perigosa, né? Que maravilha. Se antes eu ainda... Tu disse que não tem problema em falar a idade. Isso não. é também outra característica de uma mulher atrevida, é? Com certeza. Eu sempre digo, eu tenho 54 anos, tá? Bem vividos, né? Eu digo bem vividos porque eu fiz o que eu tive vontade de fazer. Acho que, olha, se eu olhar para trás... Poucas coisas eu deixei de fazer, em função de que os outros poderiam pensar nesse sentido que eu quero dizer, né? Mas esses filtros são saudáveis, não? Esses filtros são saudáveis, né? Claro. A gente tem que botar um freio, com assim, né? Com certeza, claro. Não, porque daí entra o limite também da patologia, né? Onde tu não tem o freio aquele, né? Aí começa a entrar num limite entre... Tu está ali entre uma patologia, né? Outra, né? Bipolaridade é uma que a pessoa mais... Vamos falar dessas patologias? Podemos falar. Eu só queria dizer um detalhe. Por favor. Que eu acho importante, né? E brinco sempre, né? Muito cuidado com a mulher que não tem medo de dizer a sua idade. Essa é perigosa. Maravilha! Vamos falar dessas patologias na volta do intervalo, hoje com Luciana Diniz da Costa Schmidt.